As mulheres compõem 52% da população brasileira, formando maioria numérica. Ainda assim, possuem menor representatividade em espaços de poder e atuação dificultada. Esse tipo de tratamento está presente também nas relações de trabalho, onde estão sujeitas à dupla jornada e a condições salariais desiguais. Por isso, é sobre direito das mulheres que falaremos no Se Liga na UFG de hoje. E para conversar com a gente, nós recebemos aqui no estúdio a advogada Sara Costa, que também é estudante do curso de Políticas Públicas da Faculdade de Ciências Sociais, aqui da Universidade Federal de Goiás. Seja bem-vinda, Sara. Olá, Marcelo. Pode Obrigada. ficar à vontade. Bom, para começar essa nossa conversa, diz pra gente, quando a gente fala em direito das mulheres, estamos nos referindo a quê? Então, os direitos das mulheres foi conquistado depois de muita luta, depois de muitos movimentos sociais. E pensamos em aspectos mais amplos. Falamos do direito da mulher sobre a autonomia do seu próprio corpo, o direito a voto. No Brasil, até 1932, as mulheres não podiam votar. Também falamos do direito ao trabalho. No Brasil também, até 1962, as mulheres, para trabalhar fora de casa, precisavam da outorga marital, ou seja, da permissão do marido para trabalhar. Direitos também amplos, como direito a salários iguais, educação, entre outros. Bacana que a senhora falou aí sobre a participação das mulheres no voto, né? E eu comecei falando sobre a dificuldade que elas têm nos espaços de poder. Então a gente vai fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa, porque agora nós vamos conhecer um projeto chamado Promotoras Legais Populares. É uma ação de extensão da Faculdade de Direito, aqui da UFG, que busca ampliar o conhecimento sobre os direitos das mulheres e o acesso à justiça através de um curso de formação de multiplicadoras. Vamos ver? Esse projeto de formação de promotoras legais populares, ele surge no Brasil na década de 90. E ele foi criado por movimentos sociais, grupos de mulheres, organizações não governamentais, que atuam na defesa dos direitos das mulheres e que sentiram a necessidade de difundir informações jurídicas sobre o direito das mulheres. Ele tem um duplo objetivo. Primeiro, fomentar dentro da universidade um debate sobre gênero, sobre o direito das mulheres e, ao mesmo tempo, capacitar mulheres da comunidade sobre informações básicas, sobre violência contra a mulher, como se defender dessa violência, os tipos de violência contra a mulher e qual a rede que a gente tem de apoio na prevenção e na proteção das mulheres. E nesse duplo objetivo a gente acaba entrelaçando os conhecimentos, que são os conhecimentos acadêmicos com os conhecimentos comunitários. A gente também sempre procura trazer convidadas para falar, tanto outras promotoras já formadas, como promotoras de justiça, juízas, advogadas, assistentes sociais, enfim, outras profissionais que trabalhem com essa temática. É o empoderamento mesmo através do acesso à informação e dessa proximidade que a gente possibilita com o sistema de justiça e com os atores pertencentes ao sistema de justiça. E a gente tenta construir genuinamente um ambiente de troca, de valorização de fala, de troca de experiências, para que seja um aprendizado de todas as pessoas envolvidas no processo de formação. Eu conheci o projeto a partir da divulgação que foi feita através de alguns meios sociais, e mídias sociais, e a partir dele eu me interessei para poder participar desse processo construtivo de informação. O curso ele vai trazer uma grande experiência para a minha vida profissional como assistente social, mas também como uma articuladora e mobilizadora de ações de direitos para todos os recortes, especificamente para a população negra e principalmente para as mulheres. Então ele vai ser de fundamental importância para a conscientização, mobilização e articulação de ações vinculadas ao direito. Eu decidi participar com mais uma questão de inconformismo, de poder repassar para outras mulheres que elas não precisam viver determinadas situações dentro de casa, na escola, na rua, no ônibus. E as mulheres deveriam sim participar desse curso, porque nós vamos poder resolver juntas os nossos problemas diários. Olha
só que bacana. Bom, Sara, eu queria saber a sua opinião, né, a respeito de iniciativas como essa, que é esse projeto Promotoras Legais Populares. Isso ajuda na promoção do acesso à justiça? Com certeza, esse tipo de programa é muito importante para realmente integrar a mulher e fazer com que elas tomem conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres também. Hoje, um grande problema é que as mulheres elas não têm consciência, elas não têm conhecimento acerca dos seus direitos e por isso elas acabam ficando à margem da sociedade. E esse tipo de programa faz toda a diferença, com certeza. A senhora citou antes da matéria sobre a participação tardia e o acesso tardio, né, a alguns direitos. Quando que os direitos trabalhistas das mulheres começaram a ser reconhecidos no mundo? Então, o reconhecimento dos direitos trabalhistas da mulher, ele começou a ser reconhecido a partir do final do século XVIII, ali por volta da Revolução Industrial. Por quê? Naquele momento, as mulheres e também as crianças, elas chegavam a trabalhar por 16 horas seguidas. Era um trabalho muito exaustivo e sem qualquer proteção. Então, dentro desse contexto, surgiu a necessidade de criar leis para as mulheres e também para as crianças. Então, foi mais ou menos nesse contexto. E daí em diante, foi continuando vários movimentos sociais que mobilizaram a criação de outras leis. Bacana. Bom, Sara, vamos fazer mais uma pequena pausa aqui na nossa conversa, porque o Se Liga vai para um rápido intervalo e volta já. Você sabia que a UFG possui um hospital veterinário? O Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG realiza atendimento clínico, cirúrgico e emergencial de pequenos e grandes animais por meio de consultas agendadas. O hospital funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17 horas e está localizado no campus Samambaia. Agendamento de consultas e informações pelos telefones 3521-1587, 3521-1596 ou pelo site do Hospital Veterinário. Estamos de volta e hoje falando sobre direito das mulheres. Bom, Sara, você falou que o período da Revolução Industrial marcou ali o início do reconhecimento dos direitos das mulheres. Aqui no Brasil, quais foram os momentos históricos, né, mais importantes para a conquista dos direitos trabalhistas? No Brasil, esse reconhecimento de direitos foi muito tardio em função da demora no processo de abolição da escravatura. No final do século XIX, começaram a surgir as primeiras leis protetivas, proibindo primeiro o trabalho da criança, mas um grande marco foi na era Vargas, com a Constituição Federal de 1934. Essa Constituição, ela trouxe pela primeira vez no Brasil o estabelecimento do que seria o salário mínimo, o direito a férias remuneradas, além disso, direito ao descanso semanal e também imposição da jornada de trabalho diária de até 8 horas. Na Constituição de 1988, né, que é a Constituição atual, os direitos trabalhistas das mulheres estão expressos? Estão expressos. Depois da Constituição de 34 veio a CLT, né, a Consolidação das Leis do Trabalho, que foi em 1943, e depois em 88 a Constituição Federal. E na Constituição Federal, o primeiro, já no artigo 5º, a gente fala sobre a igualdade de direitos entre homens e mulheres, que é muito importante. Depois disso, o direito à proteção do trabalho da mulher, então tem uma regulamentação específica já no artigo 7º sobre essa proteção. Também há uma proteção específica em relação à maternidade e à gestante. E também há uma proteção em relação à aposentadoria. E o que seria essa proteção no caso da aposentadoria? As mulheres, elas conseguem se aposentar com uma idade inferior à do homem. Então, isso também acaba sendo um benefício. Com as reformas trabalhistas, esses direitos que estão expressos na Constituição Federal, eles foram afetados de alguma maneira? Não, esses direitos que estão na Constituição não foram afetados. A lei da reforma trabalhista é uma lei ordinária, então ela não interfere direto na Constituição Federal. E por que a dupla jornada e essa desigualdade salarial, né, afeta ainda tanto as mulheres? As mulheres, elas continuam assumindo múltiplas tarefas, múltiplas funções.
Hoje, essa desigualdade salarial, ela vem do quê? A mulher, principalmente quando ela passa pela maternidade, ela acaba tendo que fazer uma pausa no trabalho e muitas vezes ela deixa de realizar cursos, de continuar investindo na sua formação profissional. O homem, ainda que ele se torne pai, no curso do contrato de trabalho, isso não vai afetar a relação profissional dele. Isso afeta muito grandemente a mulher. Então, essa desigualdade salarial, ela acaba acontecendo um pouco que naturalmente, né, por conta dessa perda mesmo. Então, há uma necessidade de ter um estímulo maior de políticas públicas para alcançar essas mulheres dentro dessas situações. Sem falar que essa questão da dupla jornada, uma das jornadas nem sempre é remunerada, né, porque é a atuação dela enquanto mãe, mulher em casa, né? Exatamente, esse é um grande problema, porque as atividades domésticas, os afazeres do lar, o cuidado com as crianças, o cuidado com os idosos, o cuidado com a pessoa com deficiência, esse trabalho que é dentro da esfera privada não é remunerado. E na maior parte das vezes esse trabalho é designado para as mulheres, é um papel social. A sociedade já espera que a mulher exerça esse papel e não espera isso do homem. Verdade. E sobre essa desigualdade salarial, a lei, ela pune quem pratica esse tipo de diferença? Sim. Todo trabalho que é desempenhado na mesma função, com igual produtividade, produção técnica, tudo isso, e o salário é pago de forma diferente para os trabalhadores, isso é uma ilicitude, isso é ilegal. E a lei, no Brasil, ela prevê, sim, uma punição para a empresa que faz isso. E com a reforma trabalhista, foi um grande avanço, porque além do pagamento das diferenças salariais que a consolidação das leis do trabalho já prevê, a reforma trabalhista ela incluiu o parágrafo 6º no artigo 461, que estabelece o pagamento de uma multa. Uma multa por parte do empregador que faz esse tipo de discriminação em relação ao gênero. Então isso é muito interessante, porque a gente vê muita diferença de pagamento de salários entre homens e mulheres. E com a reforma trabalhista, que é a Lei 13.467 de 2017, foi criada uma multa que corresponde a 50% do teto da Previdência Social. Agora, em 2020, o teto da Previdência é de mais ou menos R$ 6.100, ou seja, essa multa corresponde a cerca de R$ 3.000 para o empregador que infringe a lei e essa multa é revertida para a empregada ou o empregado. Certo. E com relação à licença maternidade, já que muitas mulheres precisam, como você mesma disse, interromper aí, né, a sua trajetória profissional para poder cuidar da família, cuidar do filho por um período. A licença maternidade ela foi implantada quando no Brasil e se ela hoje, da maneira que está posta, ela atende às necessidades? Bom, a licença maternidade ela surgiu com a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943 e depois ela foi confirmada pela Constituição Federal de 1988. Em 43, a licença maternidade era de apenas 84 dias e quem pagava essa licença era o próprio empregador. Isso funcionava como um grande desestímulo à contratação de mulheres, porque afinal de contas onerava sobremodo esse empregador. Com a Constituição Federal de 88, depois de muitas lutas, de muitos movimentos de busca, essa licença maternidade ela foi ampliada para 120 dias e, além disso, o pagamento dela passou a ser responsabilidade da Previdência Social. Mas, infelizmente, hoje, na prática, as mulheres gestantes que acabaram de ter seu filho têm percebido que o tempo da licença maternidade é insuficiente. Os 120 dias ele é insuficiente para cuidar do bebê, de uma criança recém-nascida. Eu imagino. Bom, Sara, vamos fazer mais uma pequena pausa aqui na nossa conversa, tempinho de tomar uma água, já já a gente continua. Você que está em casa, continue com a gente. Que tal se preparar para o Enem no Cursinho Federal de Goiás? O Cursinho Federal de Goiás é uma ação de extensão e cultura da Universidade Federal de Goiás, que oferece aulas preparatórias para o Enem e vestibulares, para estudantes de baixa renda, que tenham concluído ou estejam no último ano do ensino médio. As inscrições para a seleção são gratuitas e presenciais, sendo realizadas no Centro de Aulas da Escola de Veterinária e Zootecnia, no campus Samambaia.
Informações pelo telefone 992608680, pelo Instagram do cursinho ou portal da UFG. Se Liga na UFG está de volta neste último bloco, conversando um pouquinho mais sobre direito das mulheres com a nossa convidada, Sara Costa. Sara, a gente encerrou o bloco falando aí da licença maternidade, você disse que ela é de 120 dias, mas ela pode ser ampliada um pouco mais, né? Exatamente. Para o caso das servidoras públicas, o direito à licença maternidade já é de 180 dias e para as empresas que são participantes, optantes do programa Empresa Cidadã, a licença também ela é elastecida por mais 60 dias, totalizando também 180 dias. Além disso, se a empregada se organizar previamente no período de gestação, ela pode acumular também com as férias. Então ela acaba, se ela conseguir aí uma licença maternidade de 180 dias, mais os 30 dias de férias, ela já volta quando a criança já tem uma maior autonomia, o que acaba por garantir o emprego dessa mulher, porque ela vai ter interesse de permanecer trabalhando. Bacana. Nosso tempo está bem curtinho, mas tem uma pergunta que eu quero te fazer, que é com relação ao assédio que as mulheres sofrem no ambiente de trabalho. O empregador, quando ele comete esse crime de assédio, ele pode também estar cometendo o assédio moral, né? Quando ele comete o assédio moral, ele pode estar incorrendo em um outro crime. E junto com essa pergunta, que já quero que a senhora responda, quando a mulher sofre algum tipo de assédio, né, seja moral, seja sexual, onde que ela pode procurar ajuda, procurar justiça, né? Certo. Bom, na esfera trabalhista, o assédio moral ele não tem uma previsão na legislação de uma forma específica. Já na esfera criminal, o Código Penal prevê, nesses crimes contra a honra, pode ser enquadrado o agressor como crime de injúria ou difamação, né? Agora, em relação a tanto ao assédio moral quanto ao assédio sexual, se a empregada ela se viu vítima desse tipo de situação dentro da empresa, a primeira coisa que ela deve fazer primeiro é dizer não, se posicionar diante desse agressor e falar que não vai aceitar esse tipo de situação. Além disso, é buscar alguém dentro da empresa, um setor responsável ou mesmo um supervisor e relatar, denunciar o que está acontecendo. Porque a empresa ela precisa tomar ciência desse tipo de situação, ela não pode ser conivente, ela precisa ter uma postura drástica. Se nada disso resolver, uma última opção é que a empregada procure auxílio, procure um advogado para ajuizar uma ação criminal, porque esse tipo de ação é uma ação privada, então ela depende da atitude dessa empregada. Perfeito. Sara, muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga, nosso tempo encerrou, mas eu espero que a gente encontre outros momentos para falar sobre direito das mulheres e direitos trabalhistas. Eu quem agradeço a oportunidade, muito obrigada e espero o próximo convite sim. Até mais. Bom, a Graziele Gabriel, desde pequena, já pensava no curso de arquitetura como uma forma de promover melhorias para a sua comunidade. Esse foi só o começo de uma trajetória de conquistas dentro e fora da universidade que conheceremos hoje no Vida no Campus. Meu nome é Graziele Gabriel, eu sou aluna do curso de arquitetura e ingressei pelo UFG Inclui. Eu escolhi a UFG porque aqui a gente tem o programa de cotas e de inclusão, que é o UFG Inclui, para indígenas e quilombolas. E eu sou quilombola. As casas que eu morei não foram muito boas. Então eu sempre pensei em fazer arquitetura para mudar as condições de moradia e trazer moradia digna tanto para os meus familiares, para as pessoas da minha comunidade, tanto para as pessoas no geral. No começo, aqui dentro da UFG, foi bastante difícil pela dificuldade que é o começo dentro da academia, né? A gente fica meio receoso, com medo de não dar conta. Na arquitetura os materiais são muito caros, aí começa a vir as dificuldades de permanecer. Em 2015 eu fiz um concurso com uma professora aqui da FAV. A gente estava fazendo um projeto de extensão que era o Escritório Público de Arquitetura.
e nós fazíamos lá na minha comunidade junto com as crianças. E a gente desenvolveu um projeto que chamava Aqui Eu Brinco. E assim teve um concurso, que é um dos maiores concursos de arquitetura do mundo, que chamava Think Space, que foi na cidade de Zagreb, na Croácia. E aí o projeto foi publicado, e aí eu comecei a enxergar que eu poderia fazer algo para a minha comunidade, trazer esse reconhecimento para a minha comunidade e experimentar os saberes que eu já tinha dentro da comunidade, aliado com os saberes da academia em si. E a todo tempo que eu participo e vou procurando essas oportunidades, é porque eu acredito que nós indígenas e quilombolas temos sim capacidade, podemos dar um retorno muito grande para a sociedade. Uma coisa que eu aprendi aqui dentro da UFG é que a gente não fica só dentro do nosso curso, que a gente vai muito para as outras áreas. E aí uma área que eu me apaixonei foi a área de tecnologia e inovação. E aí eu comecei a participar de hackathons. Eu participei de 8 antes de chegar nesse da NASA. E uma anterior, 2 semanas anterior, eu participei o da Google também, que eu também fui finalista e fui uma das premiadas. No Hacka da NASA, nós escolhemos o objetivo número 11, que fala sobre cidades sustentáveis, e o 11.1 é a moradia digna. Então foi basicamente o momento de eu realizar meu sonho e tudo aquilo que eu estava buscando já desde pequena. O Se Liga na UFG de hoje fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando a nossa programação pelo site, redes sociais e aplicativo da TV UFG. É só baixar pelo Google Play. Aproveite e deixe também o seu comentário, crítica ou sugestão. Até a próxima. Tchau, tchau.